Durante os últimos 40 dias, nós fizemos uma jornada como igreja, buscando um panorama bíblico, e vocês receberam durante os dias da semana, de segunda a sábado, um devocional diário, onde caminhamos pela Bíblia desde o Antigo Testamento e chegamos até ao ministério de Jesus. E esta semana, a partir de amanhã, vocês terão a oportunidade de acompanhar dia a dia as últimas horas de vida de Jesus e aquilo que pontuou cada dia da semana que antecedeu a morte e a ressurreição de Cristo. Então, espero que esses 40 dias tenham estimulado você a buscar mais por devoção, buscar mais por leitura da palavra, oração, conhecimento. É tão interessante quando a gente revisita alguns textos bíblicos que já sabemos que eles estão lá, mas quando os lemos novamente, sempre há um detalhe, sempre há alguma coisa que nos chama a atenção, que faz diferença e que fala aos nossos corações. Incentivo a todos vocês a continuarem essa jornada. Essa semana ela vai ter fim apenas no sábado, mas desafio vocês a continuar também buscando a ter esse tempo de qualidade de devoção ao Senhor. E junto com esta jornada de 40 dias, também aos domingos, fizemos uma jornada falando sobre esperança em tempos de medo. O que significa a ressurreição e o significado da Páscoa. Como podemos estar, de alguma maneira, aquecidos para celebrar aquele que é o maior evento da cristandade. O evento que para nós é mais importante do que o próprio Natal. Apesar do Natal ser um momento até mais, talvez assim, festivo, em que a nossa própria sociedade também se envolve de uma maneira muito forte, nós precisamos sempre trazer o valor que a Páscoa tem para nós, pois a Páscoa, ela tem um significado real de transformação, de renovação, de vida. E nós, como cristãos, não podemos deixar que a Páscoa passe em branco. Por isso, eu até falei isso muito nos outros cultos, não sei como vai ser o seu feriado de Páscoa, mas eu quero convidar você a estar com a gente nesse final de semana. Nós vamos fazer, inclusive, duas apresentações de um musical de Páscoa, que foi, inclusive, ensaiado hoje. Tem mais ensaio quinta-feira, para que ele fique bastante harmonioso e impactante para a vida daqueles que virão participar conosco. Você tem outros feriados no mês de abril que você pode viajar, mas esteja aqui conosco. No domingo pela manhã estaremos celebrando também a Páscoa com os nossos cultos, mas é muito importante que a gente não deixe passar em branco a Páscoa. E o que estes 40 dias trouxeram para nós? Que lições esses 40 dias trouxeram? Creio que para todos nós a palavra-chave foi esperança. Foi entender que em Deus existe uma confiança. E confiança para mim é esse casamento entre fé e esperança. Uma confiança em Deus. Eu não sei em qual é a sua esperança. Às vezes eu vejo uma esperança muito pobre, uma esperança que alguns têm muito pobre, porque confiam em alguém, esperam que algo mude, tenham a convicção, um otimismo de que alguma coisa pode acontecer que faça com que as coisas melhorem. Se essa é a sua esperança, é uma esperança muito pobre, porque é uma esperança humana, ela necessita de um agente humano que a realize. A esperança do cristão é uma esperança divina, é uma esperança confiante na ação de Deus. Uma ação que não vai acontecer, na verdade, uma ação que já aconteceu. Que ação foi essa que aconteceu? Foi quando Deus disse sim para a morte de Cristo na cruz. E porque Deus disse sim para a morte de Cristo na cruz, no terceiro dia ele ressuscita. Quando Jesus, no seu último fôlego de vida, ele diz: está consumado. Deus aceita aquele sacrifício. E a ira do Senhor, sim, é consumada pelo sacrifício de Cristo na cruz, destinando a nós apenas o amor e a graça de Deus.
E isso para nós é extremamente importante, ter essa confiança, ter essa esperança. Toda essa série de mensagens foi baseada num livro chamado Esperança em Tempos de Medo, o autor é Timothy Keller, editado pela Vida Nova. É um livro que eu aconselho você a querer saber mais, leia, um livro extremamente atual, foi escrito agora, logo após a pandemia, e depois dele também ter um diagnóstico de câncer, onde muitas das suas reflexões falam sobre as nossas lutas diárias, sobre o nosso contexto, inclusive político, global. É um livro que pode também te ajudar e te fortalecer na sua fé em Cristo Jesus. E qual é para nós a essência da ressurreição de Cristo? Por que precisamos entender esta oração que Paulo expressa em Filipenses capítulo 3, 10, quando ele diz: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, pois é este poder de ressurreição que está disponível para nós hoje. Algo que ainda não aconteceu a nós, mas já aconteceu a Cristo. Cristo, primogênito entre os mortos, em sua ressurreição gloriosa, nos traz promessas reais, que pela fé precisamos crer e tê-la em nossas vidas, em nosso coração. E precisamos entender que a nossa expectativa não é para algo que ainda vai acontecer, mas que nós podemos viver numa expectativa de algo que já aconteceu. Entender essa ressurreição e o seu poder. Por isso, durante todos esses 40 dias, a nossa tese era que você entendesse que a ressurreição concede a nós poder e o padrão para viver a vida agora, conectada à nova criação futura de Deus. Aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. Já fomos salvos, mas ainda não fomos salvos. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fábio, o que você quer dizer com isso? Que nós já fomos salvos da pena do pecado. Jesus morreu na cruz por mim e por você. O pecado que nos condenou já foi julgado e já foi pago por Cristo na cruz. Isto é passado. E no presente? No presente estamos sendo santificados dia após dia, salvos do poder do pecado. Estamos aprendendo a lidar com a nossa natureza humana, dizendo sim para Jesus e não para a nossa natureza carnal. Mas ainda existe uma salvação futura. Se primeiro passado nós fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, seremos salvos da presença do pecado, quando então gloriosamente seremos transformados à imagem de Cristo ressurreto. E essa é a nossa expectativa, esse é um movimento que nós não podemos deixar e esquecer, que a história ainda não acabou. Por isso, hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esperança. Falamos sobre esperança e os relacionamentos, falamos sobre esperança e a ambição humana, falamos de esperança e o sofrimento. Hoje, eu quero fechar essa série trazendo a nós a reflexão sobre a esperança para o futuro. Creio que talvez para nós os cristãos, nós precisamos ser os maiores portadores da esperança de Deus para a humanidade. E nós vivemos um contexto onde as pessoas estão sem esperança. Se você pegar todos os filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme, rapidamente aqui eu faço um cálculo, e 90% deles são filmes de desesperança. Filmes que às vezes, sabe aquele filme que você termina assim, sem fim? Eu gosto de filme que tem final feliz. Mas ultimamente os filmes, não sei se você prestou atenção, eles não têm final feliz. Às vezes não tem nem final. Acaba assim, de repente. Joga para você a responsabilidade de pensar no final. Tem uma raiva disso. Mas o que isso traz? Isso traz que as pessoas não sabem como vai acabar. Os filmes têm acabado assim, mostrando a alma humana de uma maneira assim, olha, é isso. Gente, é isso. É isso. Se contente com isso. Se não bastasse, nós temos visto algumas coisas acontecendo. Se antes de pensar no futuro, se você quiser, faça essa pergunta: você tem visto esperança no presente? Como é que tem sido a realidade qual você vive?
eu tenho 50 anos de vida e eu fiquei pensando como o mundo mudou nesses últimos 50 anos. Se você tem mais idade do que eu, você sabe do que eu estou falando. Antigamente havia uma realidade que não mudava. O que o seu pai fazia, você iria fazer e o seu filho também continuaria. Hoje houve uma ruptura, as coisas não funcionam mais como funcionavam de outras maneiras. O mundo ficou pequeno. Aquilo que acontece na China, em poucas semanas também já está aqui no Brasil. Se não bastasse isso, esta semana, um grupo de especialistas bilionários se reuniram e assinaram uma petição pedindo uma pausa de 6 meses nos estudos referentes à inteligência artificial. Vocês viram isso? Vocês têm acompanhado essa ideia da inteligência artificial? Têm mexido lá naquele software? É assustador. Eu tenho falado assim que você não precisa nem mais fazer sermão, porque ele faz sermão para você. Você digita lá, eu preciso de um estudo evangélico baseado no texto, e ele te traz 3 pontos: introdução, conclusão. E os especialistas estão dizendo que se não houver uma interferência humana, profundos riscos para a humanidade acontecerão no futuro. Coisas de dar medo mesmo. Coisas que talvez a gente pouco tem noção, mas que estão funcionando. Enquanto eu estou aqui, o meu celular está ouvindo tudo. Depois do culto, eu vou abrir ele aqui, ele vai me oferecer um monte de coisa que eu falei. Inclusive os filmes que eu critiquei, ele vai estar aqui. Há uma inteligência artificial hoje viva, poderosa, capaz de substituir, no mínimo, 25% do trabalho humano que existe hoje. E não é trabalho braçal, é o trabalho pensante, o trabalho do escritório. Diz que, inclusive, os advogados são os mais ameaçados, pois essa inteligência artificial seria capaz de fazer todos os processos, resolver todas as situações, julgar todas as causas, sem a necessidade da mente humana. E aí ontem eu vi um especialista brasileiro que estuda em Harvard falando, dizendo o seguinte: isso aqui é um apelo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas quem garante que a China vai parar de pesquisar? Quem garante que os russos vão parar? Quem garante que a Coreia do Norte, o Irã? Realmente há esperança? Semana passada, na segunda-feira, 7h30 da manhã, um garoto de 13 anos entrou no colégio com uma faca na mão e brutalmente esfaqueou pelas costas a sua professora de 71 anos. Eu sou da época em quando a professora entrava na classe, a gente se levantava. Isso não era quartel do exército, era escola. Eu chamava a professora de Dona Dulce, Dona Cecília, Dona Ivete. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa deu errado, algo não funciona como deveria funcionar. E aqui eu não estou querendo julgar aquele adolescente de 13 anos, mas o que faz um adolescente aos 13 anos tomar a decisão de eliminar um ser humano da face da terra? E entendo até de uma maneira simbólica, uma senhora conhecedora de sabedoria, de conhecimento científico. É como se a nova geração esfaqueasse o conhecimento científico, dizendo que isso não serve para nada. E, de fato, muito da nossa era moderna se baseou numa esperança nas conquistas tecnológicas. Mas hoje eu e você, a gente tem medo das conquistas tecnológicas. Temos medo das vacinas. Antigamente ninguém tinha medo, mas hoje a gente tem medo de vacina. A gente tem medo de tudo. Temos esperança no futuro?
Ou seja, e se nós não temos essa esperança no futuro, será que nós podemos ter esperança? Se não temos esperança no presente, será que nós temos então esperança para o futuro? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo 1 da carta de Pedro, os versículos 3 ao versículo 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, um daqueles 12 que seguiu a Jesus de perto, acompanhou Jesus até o fim, até a sua morte, reencontrou Jesus ressurreto, se tornou um dos principais apóstolos de Jesus. Ele escreve uma carta agora às igrejas localizadas ali na região da Ásia, possivelmente onde está hoje a própria Turquia. E ele traz uma palavra de esperança. Esperança para o futuro. Capítulo 1 da carta de 1 Pedro, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender, ó Pai, a Tua palavra, que possamos também poder guardá-la em nossos corações e aprender as lições que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. O que Pedro está aqui nos dizendo? Existe esperança para o futuro? O que Pedro está dizendo nesse parágrafo é que existe pelo menos 4 razões para que nós tenhamos esperança. Sim, existe esperança para o futuro. Mas essa esperança não é uma esperança humana, é uma esperança divina. Não participa desse futuro o agente humano, mas participa o agente divino. E a primeira razão porque existe esperança para o futuro é porque a nossa esperança, ela está viva. O verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais do que nos apoiar em algo, a nossa esperança se apoia numa pessoa. A nossa esperança é uma pessoa, ela se chama Jesus. E Jesus está vivo. Eu gosto da maneira como Pedro, ele traz essa característica para a esperança, uma esperança viva. Porque isso significa que existe uma esperança morta. A esperança humana. A esperança que apoia num agente humano, no mover de algo que pode acontecer, de uma decisão que algum político, autoridade ou algum religioso possa ter, mas essa esperança, ela é morta, ela não sobrevive. A esperança que sobrevive é a esperança que nós temos em Cristo. Por isso, o texto ele começa com esse engrandecimento do nome de Deus. Ele diz, bendito seja Deus. E aqui, talvez você não entenda, mas é uma declaração formal muito usada pelos judeus. Os judeus, em momentos de culto, de celebração, eles sempre diziam, bendito seja Deus. Mas a diferença aqui é que Pedro
traz um outro atributo a esse Deus. Ele diz: bendito seja Deus e Pai. Algo é uma nova realidade. Uma realidade que não era existente antes da vinda de Cristo, mas porque Jesus veio, pagou o preço pelo meu pecado naquela cruz, eu fui adotado como filho. E posso agora chamar Deus de Pai. E se Deus é Pai, eu posso ter esperança. Entende a ideia? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva. O que significa isso? Que assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É aquilo que Jesus conversou com aquela autoridade religiosa, o fariseu Nicodemos, quando ele disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Quando cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, é como se o computador, o HD do nosso corpo, da nossa alma, ele tem um reboot, reinicia. Começamos novamente, nascemos de novo. Vivemos agora por uma nova realidade, debaixo desse poder da ressurreição. Não vivemos mais à luz do reino das trevas, mas vivemos hoje olhando para um novo reino. Por isso que quando a gente fala de esperança, nós precisamos falar de ambição, precisamos falar de relacionamentos, precisamos falar do dia a dia. Porque a realidade nossa muda. Muda a maneira como a gente vive, muda a maneira como a gente trata as pessoas, muda a maneira como nós sonhamos. Porque hoje nós temos uma outra expectativa, nós temos a expectativa de experimentar a mesma ressurreição de Jesus. A segunda razão que Pedro nos dá é que essa esperança, ela não fica aqui entre nós. Ela não é guardada em cofres de bancos, mas ela fica guardada no céu. O verso 4 e 5 diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Quando Jesus diz para a multidão: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, isso na verdade é a conclusão de algo que começou quando ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem tesouros nos céus. O que Pedro está falando dessa herança que nós acumulamos no céu. A nossa esperança não é baseada naquilo que nós acumulamos aqui, não está acumulada naquilo que nós podemos ter. Muitos de nós, muitas vezes, queremos ter o controle do futuro a partir do nosso saldo na conta bancária, das nossas aplicações, do quanto que a gente tem de criptomoeda, do valor da nossa previdência privada, da quantidade de imóveis que a gente tem. É assim que o mundo busca esperança. Através das riquezas desse mundo. Diz que quando John Rockefeller faleceu, ele foi considerado o primeiro bilionário do mundo. E no dia que ele faleceu, uma multidão acompanhou o seu funeral. E conta a história que uma desses curiosos encontrou o contador do Rockefeller. E no momento lá ele conseguiu cochichar no ouvido do contador. E aí? Quanto que ele deixou? Bilionário, quanto que ele deixou? E o contador disse: ele deixou tudo,
não levou nem um centavo. Tem uma irmãzinha que vem aqui no culto todo dia de manhã, às 9 da manhã, todo domingo às 9 da manhã. E ela fala para mim assim: pastor, o dia que eu falecer, os meus filhos vão encostar uma caçamba lá na porta da minha casa e vai pôr tudo na caçamba. Porque tudo aquilo que eu dou valor, não tem valor nenhum para os meus filhos, vai tudo para a caçamba. Guardadas as devidas proporções, se a sua esperança está baseada em algo que você pode contar em números terrenos, a sua esperança é muito pequena. A esperança do cristão é uma esperança num tesouro celestial, uma herança que jamais poderá perecer, ela é incorruptível, ela não pode ser manchada, ela é pura e não perde o seu valor. Até criptomoeda perde valor ultimamente. É só o míssil lá virar para o lado errado, aquilo que era verde fica vermelho. No céu as coisas não mudam. E olha só, sabe o que acontece? Por quê? Porque a nossa herança, ela é guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Sabe quando você entra em algum lugar que tem lá assim, este local é protegido pela empresa, não sei o que, S.A. A nossa herança celestial é protegida pelo poder de Deus. E eu tomo posse disso de tal maneira que quando eu faço alguma coisa, às vezes alguém me fala: Fábio, obrigado que você... Eu falo assim: tudo bem, lá no céu a gente troca umas joias. Porque existe uma herança guardada para os filhos de Deus. Uma herança, uma riqueza, algo que não se conta como se conta hoje o dinheiro humano, mas que podemos confiar, e ele diz isso bem claramente, pela fé. São protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Último tempo é uma expressão bem conhecida também do judeu, que podia ser também últimos dias. O judeu tinha uma noção de divisão de tempo e que existia o primeiro tempo e o último tempo. E esse último tempo, ele era dividido por aquele que chamava-se o dia do juízo. Então, quando Pedro está falando aqui, para ser revelado no último tempo, é quando Jesus disser, chega, e ele vai voltar. A nossa expectativa é que o nosso rei está vivo e ele vai voltar. Tinha aquele cientista que faleceu com aquela síndrome ELA, um cientista britânico, Hawking, se eu não me engano. Ele afirmava que pelo menos existiam 5 situações que podem acontecer no futuro de destruição do mundo. Ele falava da inteligência artificial, ele falava do vírus, ele falava da guerra nuclear, e ele falava inclusive de umas outras 2 coisas que eu não me lembro agora. Mas eu quero dizer para vocês que nenhuma dessas suposições, simulações, elas vão ter êxito. Porque vai chegar um dia, o último dia, em que Jesus vai dizer, chega, é chegada a hora. E Jesus vai descer dos céus com os seus anjos. Aqueles que morreram serão ressuscitados e terão a oportunidade de se encontrar com o seu Senhor nos céus. E descerão até a terra, onde então os vivos também serão, aqueles crentes em Cristo Jesus serão glorificados. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa herança. A nossa herança é viva. É um Deus vivo, um rei que vai voltar. Nos deixou com uma tarefa de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ainda que ele não volte, ainda tenho razões para ter esperança. Porque a terceira razão diz que porque todo sofrimento será, não estou nem conseguindo ler ali, será transformado em glória
e alegria. O verso 6 diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Gosto do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Olha aqui a ideia de herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe sim muita dor no mundo em que vivemos e ainda vamos experimentar muita dor. E olhando para a doutrina dos últimos dias, diz que este é só o começo, é o princípio das dores. São as guerras, são as pestes, são as crises familiares, filhos tirando a vida dos pais. Isso são sinais de um mundo perdido, de um mundo sucumbido, mas que isso vai acabar, e que nós, os crentes em Cristo Jesus, estamos sendo moldados e preparados para viver a eternidade. E nós talvez tenhamos pouca percepção do que significa viver essa eternidade. Viver a eternidade é viver uma realidade física, sermos glorificados e transformados e ter os nossos corpos agora imperfeitos numa essência gloriosa, perfeita, incorruptível, assim como Jesus quando voltou à vida na sua ressurreição. Nós vamos reinar com Cristo. Apocalipse diz que novos céus e nova terra serão revelados, descerão dos céus. Aquela expectativa que a gente tem, até sem aqui condenar o vô do André, de que a gente vai viver no céu, talvez ela seja equivocada, porque os céus descerão e regenerarão a nossa terra. A própria natureza criada anseia e espera com expectativa a renovação dos filhos de Deus. Vai ser restaurado a essência de Gênesis 1 e 2. E vamos viver agora na presença desse Deus presente. Por último, porque não há nada que a ressurreição não cure. O que Pedro termina dizendo? Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam de alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O que significa isso? Que se você sabe que a ressurreição está a caminho, é impossível que você fique em trevas absoluta, porque não há nada que a ressurreição não cure. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. Se tudo aos olhos humanos der errado, com um desses irmãos queridos que a gente está orando, nós podemos ter a esperança que a ressurreição os curará. E nós não podemos ficar aflitos e nem desesperados, podemos ficar tristes, podemos nos compadecer da perda, a ferida que é deixada por aqueles que partem, mas nós podemos confiar, porque temos uma esperança viva, que não há nada que a ressurreição não cure. A morte do seu pai e da sua mãe, ela pode ser curada pela ressurreição. A morte do seu marido, da sua esposa, a morte do seu filho, da sua filha, qualquer dessas coisas é curado
pela ressurreição de Cristo. Tomé não creu na ressurreição. Ele precisou tocar em Jesus. E Jesus, depois de ser tocado por Tomé, ele faz uma forte declaração, em que ele diz: felizes são os que não viram e creram. Que é exatamente o que o texto diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e se exultam com alegria indizível, indizível, isso mesmo, e gloriosa. Que significa essa alegria indizível? Indizível. Eu sempre leio isso aqui e confundo. Eu fui procurar no dicionário. É uma alegria que a gente não consegue descrever. É algo que é um contentamento do nosso coração, que ninguém explica. As coisas podem estar caindo do nosso lado, pode estar tudo dando errado. O caos impera, mas no nosso coração existe uma alegria, uma segurança. Por quê? Nós não estamos nem aí? Não, porque nós sabemos que não há nada que a ressurreição não cure. Queridos, muitos de nós vamos enfrentar a morte, muitos de nós vamos experimentar a dor, o luto. Por mais que a nossa natureza humana queira evitar, por mais que isso seja uma realidade, toda vez que ela surge, ela nos choca, ela nos tira o nosso chão. Mas como cristãos, nós precisamos crer na ressurreição dos mortos. Jesus falou isso para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ele faz a pergunta para Marta: você crê nisso? Você crê nisso? Fábio, você crê nisso? Nós cremos nisso. Essa é o poder da ressurreição que precisamos crer hoje e viver. Se hoje estamos sentindo esse fôlego de vida em nossos pulmões, é porque Deus quer que a gente aqui esteja. E Ele quer que a gente viva aqui, agora, do jeito que as coisas estão, mas que vivamos com esperança. Que sigamos em frente. Que não deixemos escapar as oportunidades de espalhar as boas novas da salvação. Por isso nós estamos aqui hoje, convidando você a celebrar a ceia do Senhor. Porque a ressurreição, ela só aconteceu, porque primeiro, para que uma ressurreição aconteça, é necessário que alguém morra. E quem morreu não foi eu e nem você. Aquela cruz que era minha, era sua, foi dada para Jesus. Jesus, o Cordeiro perfeito, se entregou naquela cruz, para pagar o preço pelo meu pecado, e garantir a minha herança celestial. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que Ele pagou o preço pelo seu pecado naquela cruz, e você publicamente já testemunhou da sua fé em Cristo Jesus, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor comigo. Ceia que nos últimos dias de vida de Jesus, na verdade na sua última noite com os seus discípulos, Ele transforma aquele encontro com os seus discípulos num memorial, que deveria ser repetido por todos os cristãos, de todas as eras, até que Ele voltasse. E que nós hoje, 2023 anos depois, temos a oportunidade de repetir, trazer à memória o sacrifício de Jesus. Não com tristeza, mas com esperança. Porque se a sexta-feira foi negra, Jesus foi colocado no madeiro, no domingo Ele ressuscitou. E Ele vai voltar para nos levar, para viver essa eternidade com Ele. Naquela última noite, Jesus reunido com os seus discípulos, usou de algo comum para eles, que era ver Jesus tomando pão, dando graças, mas de alguma maneira algo era diferente. Jesus tomou o pão, deu graças, repartiu
e depois disse: este é o meu corpo. Quando celebramos a ceia, um dos objetivos do celebrar a ceia é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender que nós hoje somos esse corpo. Se eu me sinto confortável em celebrar o meu relacionamento com Deus, eu preciso também me sentir confortável com o meu relacionamento com a igreja. Por isso que a única condenação que existe para quem toma ceia, não é para aquele ignorante que não sabe o significado da ceia, mas é para aquele que diz que se sente em paz com Deus, mas está em guerra com o seu irmão. Porque discernir o corpo de Cristo significa que entende que a igreja é difícil, que a igreja é formada por pessoas humanas que ainda estão sendo salvas, mas foram salvas pelo sangue de Jesus naquela cruz, e que todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos, que não existe igreja perfeita. Mas quando nós tomamos a ceia, celebramos e discernimos esse corpo, somos capazes de comer desse pão, Jesus também está dizendo assim: vivam como se fosse o próprio Cristo, como se fosse eu em vocês. Usem os seus corpos como uma expressão física da minha presença, onde vocês estiverem. Reflitam Jesus. Vivam em comunidade, como igreja. Reflitam essa luz. Deem sabor para essa vida que muitos estão dizendo que não tem sabor. Vivam, casem-se, deem os seus filhos em casamento, tenham filhos. Vivam com esperança, dizendo a esse mundo que Jesus está vivo e que Ele vai voltar. Comam em memória de mim. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por nós, por ter dado seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender o que significa hoje sermos co-herdeiros com Cristo, tornando-nos parte deste corpo, a Tua igreja. Ajuda-nos a amar a Tua igreja como o Senhor a ama, honrá-la, respeitá-la e servi-la. Em nome de Jesus, amém. Jesus também já estava no final do seu encontro com os seus discípulos, mas ainda existia mais alguma coisa que Ele queria ensinar. O texto diz que Ele tomou o cálice nas suas mãos, levantou esse cálice e disse: este cálice é uma nova aliança que eu faço com vocês, com o meu sangue. Talvez isso para nós hoje é tão comum, mas para um judeu, ele sabe que sangue era uma exigência para apaziguar a ira de Deus. Desde o Antigo Testamento, cordeiros perfeitos eram separados para o dia do sacrifício. E naquela Páscoa, a véspera da Páscoa, Jesus com os seus discípulos, Ele mostra que o cordeiro era Ele, que o seu sangue seria derramado naquela cruz, para perdão do meu pecado e a purificação, para que nenhum outro sangue precisasse ser derramado. Por isso, quando tomamos desse cálice, nós estamos dizendo amém, e concordando que sacrifícios nenhum é mais necessário, porque o sacrifício final foi feito por Cristo na cruz. Bebam em memória de mim. Senhor, nós também te louvamos pela maneira preciosa como o Senhor se entregou na cruz, derramando o seu sangue para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Ajuda-me, Senhor, a caminhar neste mundo impuro,
mantendo-me a minha pureza, mantendo o meu coração limpo, buscando a santidade, buscando, ó Pai, viver de maneira digna, conforme o Teu Evangelho, que eu possa ser, ó Pai, uma expressão do Teu amor e da Tua graça, e compartilhar essa graça e esse amor com aqueles que estão ao meu redor. Que possamos entender, ó Pai, esta mensagem e guardá-la em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.